Deputado Márcio Biolchi, como parlamentar, legislador, como é que o senhor imagina o futuro da relação de Porto Alegre com a Orla? Porque são 72 quilômetros de extensão, com ocupações desordenadas, com lixões à beira do rio, com projetos que estão parados, que não andam, como, por exemplo, a revitalização do cais, que daria uma outra feição ao centro de Porto Alegre. Olha, mano, eu acho que talvez nós tenhamos aí um gatilho indutor para que as coisas se realizem, né? Que é a utilização de uma paixão brasileira, que é o futebol, através da Copa, para os condutores da política brasileira, e aí eu incluo todos, em todas as esferas, possam ser sensíveis à necessidade de alguns investimentos e também da tomada de posições. Eu experimentei como secretário de desenvolvimento a discussão dentro da nossa secretaria em relação à revitalização do Cais Mauá, né? E o maior esforço que nós tivemos não foi na busca de prospectar investidores, buscar vender um projeto que tem um poder de atração no mínimo razoável. Foi ultrapassar as barreiras burocráticas, né, que o próprio poder público impunha ao poder público. Então é uma esquizofrenia, porque mesmo com uma decisão tomada, e talvez nós tenhamos aí um reflexo no cais, na orla, talvez nesse controlador também, uma maneira de enxergar a administração pública, nós tenhamos aí um gargalo de origem a tantos problemas que o Brasil tem. Então, quem sabe a gente possa experimentar, em função dessa paixão, né, o resultado de uma política eficaz. A gente percebe em algumas cidades do mundo, e não precisa buscar apenas as que têm porto ou que têm orla para referir o potencial que Porto Alegre tem, mas a distância que existe de grandes centros que há 10 ou 15 anos atrás não tinham o posicionamento que tem hoje, em nível até mundial, e que estão experimentando isso por conta dessa objetividade, dessa eficácia. Então eu nutro que as nossas lideranças, e me incluo, né, tenhamos aí a responsabilidade e a visão e principalmente a obstinação suficiente para conseguir ultrapassar esse modelo que convive em 2010 com um processo que convive há 40 anos no setor público, que não tem como fazer esse mix. Além das dificuldades da busca de recursos, engenheiro Carlos Henrique, lhe encaminho esta pergunta porque o senhor é um profundo conhecedor dos aspectos legais como engenheiro civil de carreira da Prefeitura de Porto Alegre. Além das dificuldades para a obtenção de recursos para o desenvolvimento de projetos, a começar pelo cais do centro de Porto Alegre, há também a necessidade de conviver com a legislação do meio ambiente. Eu lhe pergunto, por exemplo, se hoje surgisse um projeto, se nós tivéssemos ainda o Guaíba chegando à Praia de Belas e surgisse a ideia do aterro que deu origem ao Parque Marinha do Brasil, essa obra seria realizada ou não? Eu tenho que dizer que não, Armando. Hoje não teríamos o parque, não teríamos, meus amigos, aquele belo parque com árvores frondosas, que está sempre cheio de gente, aquele presente que a cidade deu aos seus habitantes, hoje certamente não se conseguiria um licenciamento para fazê-lo. A gente tem que separar o que é água e o que é recurso hídrico. Recurso hídrico é aquilo que a gente pode explorar economicamente. Quando eu falo economicamente, não é só a água ali do Demai, da Corsã. Quando eu falo economicamente, é turismo, é lazer, isso é economicamente. E Porto Alegre é muito difícil trabalhar, mano, que tudo é polêmica. Eu acho que é tudo gremista ou colorado, chimango ou maragato, é tudo difícil. Pedro Machado falou muito bem ali que 10 anos se discute a ampliação da pista do aeroporto. Eu acho que o cais, eu conheço o assunto há 30 anos. Por aí, essa discussão não acaba. Aquela discussão que não vai para frente também do muro da Mauá. 99% das pessoas não se deram conta que se tirar o muro, eu não enxergo o rio, porque tem os pavilhões ali, os armazéns, desculpa, e que tapa o rio. Claro que tem que ser melhorado, tem que ser explorado. Nós no DEMAB tiramos 589 casas lá no sul. Eu já estou indo lá para o sul, das praias de Copacabana, Veludo e Leblon. E tinha um projeto de revitalização lá em Belém Novo. Praia de Belém Novo. Isso, de revitalização. Foram retiradas as famílias, construímos, urbanizamos uma área. E eu cheguei a ver esse projeto, tinha uma maquete na entrada da prefeitura. Lá se vão mais de 20 anos, isso.
e não foi à frente. Então o Pierre Machado tem razão, as coisas são difíceis, as decisões estão tomadas, mas tudo gera polêmica. Há pouco tivemos a polêmica ali, que a maioria das pessoas que votou no Pontal ali era para como se fosse ter construção ou não. Não, a construção vai ter. A construção está aprovada para ser comercial. E aquilo não vai para frente. Então, a gente vai a Porto Madeiro, na Argentina, ver que tudo só sobrevive se tiver comércio e residência. Um bairro só vive com residência. Tem que ter residência. Economista Paulo de Tarso Pinheiro Machado, esse documento que tem aqui em mãos foi entregue ao governador eleito Tarso Genro, o Rio Grande que queremos, Agenda 2020. Ele peça que em 1 minuto resuma. Está concluído o trabalho da Agenda 2020 ou prossegue? O trabalho da Agenda 2020 é permanente. O que nós temos aí é um conjunto de pontos levantados desde 2006 pela sociedade e que eu diria que a agenda já não é só mais 2020. Ela é 2030, 2040 e pontinhos. Por quê? Porque no tema da educação, conforme eu referi há pouco, esse é um tema que tem no mínimo 20 anos para se esperar resultados. Então, a agenda é um movimento permanente, aberto à sociedade, no sentido de auxiliar os poderes, de que a sociedade interaja com os poderes e diga aos poderes aquilo que são as demandas principais e necessárias, não só em 4 anos, mas no seguimento. As demandas da sociedade são permanentes. Parabenizo pelo trabalho já desenvolvido e pelo que vier a ser realizado pela Agenda 2020. Chegamos ao final do programa, agradeço ao deputado estadual Márcio Biolchi, ao economista e professor Paulo de Tarso Pinheiro Machado e ao engenheiro civil Carlos Henrique Reis e Silva. Convido para um novo encontro amanhã neste horário e para que acompanhe a seguir Clóvis Duarte. Boa noite.